Olá a todos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Continuamos a nossa fundamentação doutrinária. O nosso conteúdo da vez é orixás, partes do todo, onde a gente está abordando uma visão umbandista a respeito da interpretação e influência que os orixás exercem dentro deste culto religioso. Iniciamos agora o quinto módulo, e nesse quinto módulo a gente vai falar sobre a Mãe da Água Doce, a Senhora dos Rios, a Dona da Riqueza, a Dona do Ouro, a Mãezinha dos Orixás, a nossa Mãe Oxum. Aí uma das diversas representações que a gente acha de Oxum na internet. Nossos objetivos hoje: apresentar uma visão umbandista sobre Oxum, a respeito de Oxum, apresentar as características de Oxum, identificar a simbologia que cerca essa orixá que é tão conhecida e cultuada no meio umbandista. Para a gente alcançar esses objetivos, vamos seguir esse sumário aí que já é de conhecimento mais do que batido dos senhores e senhoras, ok? A lenda a respeito da orixá Oxum, o significado do seu nome, características dessa orixá, sua simbologia, algumas ervas que são utilizadas no seu culto, a conclusão e a bibliografia. Nas lendas em torno de Oxum, a menstruação, a maternidade, a fertilidade, enfim, tudo que se relaciona ao universo feminino é valorizado. Entre os yorubais tem o título de Alodê, que seria a senhora, a lady, a mulher mais importante daquela sociedade, comandando as mulheres, arbitrando os litígios, os conflitos e responsabilizando-se pela ordem da feira. Essa introdução aí foi retirada do livro do Ademir Barbosa Júnior, chama Teologia de Umbanda e as Suas Dimensões, que foi uma das fontes que a gente utilizou para montar esses conteúdos que a gente está expondo aqui para vocês. Eu costumo sempre falar na terceira pessoa, porque, como eu já falei em outros conteúdos, eu acredito que nada do que eu construo e jogo aqui na internet foi formulado por mim apenas, certo? Por mim, é pela influência dos autores, influência espiritual, enfim, é um conjunto de ideias que constroem tijolo por tijolo cada um desses conteúdos que eu posto aqui no YouTube, beleza? Logo que todos os orixás chegaram à Terra, organizavam reuniões, das quais as mulheres não podiam participar. Oxum, revoltada por não poder participar das reuniões e das deliberações, resolve mostrar seu poder e a sua importância, tornando estéreis todas as mulheres, secando as fontes, tornando assim a terra improdutiva. Olorum, Deus, foi procurado pelos orixás, que lhe explicaram que tudo ia mal na terra, apesar de tudo que faziam e deliberavam nas reuniões. Olorum perguntou a eles se Oxum participava das reuniões. Foi quando os orixás lhe disseram que não. Explicou-lhes então que sem a presença de Oxum e do seu poder sobre a fecundidade, nada iria dar certo. Os orixás convidaram então Oxum para participar de seus trabalhos e reuniões, e depois de muita insistência, Oxum resolve aceitar. Imediatamente as mulheres tornam-se fecundas e todos os empreendimentos e projetos obtiveram resultados positivos. Oxum é chamada Yalodê, título conferido à pessoa, à mulher, que ocupa o lugar mais importante entre as mulheres da cidade. Essa lenda aqui é muito importante, principalmente quando a gente entende a origem dos orixás, O que são os orixás de acordo com a mitologia Yorubá?
São os ancestrais divinizados, né? Então, se Oxum, ela, com seu poder sobre a fecundidade, ela faz com que as mulheres parem de engravidar, então essa ancestralidade, ela também se perde no caminho, né? A gente entende com essa lenda que ela tem o poder de gerar as coisas através da fecundidade, né? Não só o indivíduo, como também plantas, outras formas de vida, né? Mas também ela acaba se mostrando nessa lenda aqui como a sustentação de todo o culto tradicional, né? Já que se essa ancestralidade para de existir, o culto se perde, né? Aí algumas das representações de Oxum tá sempre associada ao ouro, à riqueza. A gente vê muito ela sendo apresentada no dourado, né? Mas tradicionalmente essa riqueza era o cobre, né? Ela era representada no cobre. Oxum é um termo que vem da língua iorubá e tem a sua origem o nome do rio, né? Rio Oxum, localizado lá no sudoeste da Nigéria. Então esse aí significaria o seu nome, né? É Oxum porque ela é a divindade do rio Oxum. Ela é chamada de Alodê, como a gente já viu na lenda, que seria o título conferido à pessoa que ocupa o lugar mais importante entre todas as mulheres da cidade. E aí, o motivo desse título a gente viu é pela sua capacidade geracional, sua capacidade de fecundação, de controle sobre os elementos da natureza e as formas de vida. Ela é a rainha de todos os rios, a rainha das águas doces, né? E exerce seu poder sobre elas. A água doce que é fundamental para a sobrevivência do ser humano e para o cultivo, né, das plantas, etc. Se não fosse a água doce, o ser humano não conseguiria sobreviver no plano material. Quando falamos da orixá Oxum, então falamos de amor, pois Oxum é o próprio amor de Deus em ação. E logo nos vem em mente nessa mãe amorosa, porém ciumenta e geniosa. Então toda vez que a gente vai fazer um trabalho voltado para essa energia de amor, de relacionamento, de sentimento, então a gente sempre faz algo voltado para Oxum, a gente sempre mentaliza algo na energia de Oxum. Ela tem essa energia, ela emana essa energia naturalmente. Ela é irradiadora dessa energia do amor. E ela atua no ser humano através dessa energia, né? Ela é representada pelas águas que caem, então a cachoeira também é um dos seus grandes símbolos. Ela é a lágrima incontida nos momentos de provação. A gente vê muito dos seus filhos de santo quando manifestam a energia de Oxum se manifestarem através do choro, das lágrimas, né? Esse choro incontido. Através dessas lágrimas aí nós liberamos nossa emoção negativa que nos magoa. Quando a gente chora dá aquela limpeza, né? A gente tira um peso das costas. É como se a gente estivesse fazendo um descarrego, né? Através das lágrimas. São dela os fluidos curadores do astral que agem sobre os espíritos arrependidos dos erros do passado, né? Então, através dessa emotividade, dessa lágrima, a gente acaba curando certas mágoas, certas questões que a gente tem dentro de nós. Essa energia de Oxum também manifesta, né? Ela é sempre cultuada como uma mãe afetuosa, por isso as pessoas se referem a ela como Mamãe Oxum. Ora aí, eu mamãe, sempre mamãe, mamãe, essa coisa, esse afeto, esse amor, esse sentimento positivo. E ela está sempre amparando seus filhos com esses fluidos regeneradores. Através das quedas d'água ela libera esses fluidos, né? E equilibra as pessoas.
Quando a gente entra na cachoeira, a gente sente aquela água gelada, a gente toma aquele banho, a gente, né, sente aquela energia positiva entrando no nosso ori, no nosso corpo astral. A gente sempre sai muito leve quando a gente toma aquele banho de cachoeira, né? Mesmo da mesma forma como a gente entra no mar e toma aquele banho de mar, né? A gente sente aquela energia positiva penetrando no nosso campo astral. Na queda das águas há uma liberação de energia, e na queda de uma alma também é uma liberação de energia. Então, através dos sentimentos e ações que a fizeram cair. Quando percebemos essa queda, nos desesperamos e muitas das vezes choramos. Então, é uma conexão energética, né, do indivíduo com o elemento da natureza. Aquela água batendo na sua cabeça, misturada com a sua temperatura, com a energia que ela traz contida em si mesma, é algo muito forte, muito poderoso. Não é à toa que você pode utilizar essa água de cachoeira para você preparar um banho, para você lavar o seu ori, para você fazer a limpeza de alguns elementos rituais. Você pode usar essa água de cachoeira para lavar a sua casa, para energizar a sua casa. Você pode usar essa água de cachoeira para lavar o seu terreiro também. Nessa água está contida toda essa energia regeneradora de amor, de positividade da Oxum, né? Eis aí a força cômica de Oxum, agindo sobre os sentimentos humanos, sob forma de lágrimas purificadoras. Força cômica porque normalmente o choro, a lágrima é associado a um momento de tristeza, né? E quando a gente traz para esse contexto da Oxum, é justamente essa transmutação de sentimentos, né? Através desse ato que visualmente parece algo triste, algo negativo, está sendo feito um tratamento espiritual, uma limpeza, uma transmutação energética. Por isso que alguns médios, quando estão com a Oxum manifestada e tem esse choro, externam essa energia quando ela transcende, quando ela sobe, né? Quando ela se vai, o médium ele tá mais leve, tá mais puro, tá mais calmo, mais sereno. Quem conhece Oxum não se torna árido, porque sabe que as lágrimas são o remédio mais eficaz na purificação dos fluidos negativos. É justamente isso que a gente está abordando, né? A lágrima como ferramenta de equilíbrio mental, espiritual, sentimental. Por essa razão, alguns dizem que as cachoeiras são as lágrimas de Olorum para nos purificar. Toda vez que uma cachoeira é devastada, o planeta adoece, pois uma fonte natural de purificação e energização é destruída. A gente fala lágrimas de Olorum porque na nossa tradição religiosa a gente entende que os orixás eles são atributos de Deus manifestado, atributos de Olorum manifestado. Oxum é o amor de Deus manifestado. Ogum é a lei de Deus manifestada, Xangô é a justiça de Deus manifestada. Assim que nós entendemos, tá? Respeitamos as tradições que não compreendem dessa forma, mas é assim que nós entendemos e praticamos os orixás na nossa raiz, na nossa vertente religiosa. Oxum é a padroeira da gestação e da fecundidade, então toda mulher que tem uma criança em seu útero, toda fêmea que tem uma criança em seu útero está sempre sendo protegida e regida pela energia de Oxum. Ela é responsável pelas uniões amorosas, então toda vez que você tem um enamoramento, um apaixonamento sincero, um relacionamento amoroso, afetivo, é a energia de Oxum que rege essas uniões. Ela é responsável também pela purificação e fortalecimento do nosso espírito e pela energização do nosso corpo. Lembrando que algumas dessas fundamentações doutrinárias e entendimentos não são comuns a todas as raízes e matrizes religiosas, tá? A Oxum pertence o ventre da mulher, da fêmea em geral, né?
e ao mesmo tempo controla a fecundidade, por isso as crianças lhe pertencem. Existe um entendimento em algumas matrizes religiosas que no momento da concepção, né, da fecundação ali do óvulo, espermatozoide, até essa criança nascer, ela está sob a proteção e energia de Oxum. A partir de certa idade, e aí existe a divergência doutrinária, não vou especificar a idade aqui, mas essa criança passa aí para a proteção de Iemanjá, tá? Também não é uma fundamentação, um entendimento que é comum a todas as matrizes umbandistas, ok? A maternidade é sua grande força, tanto que quando uma mulher tem dificuldade para engravidar, é a Oxum que se pede ajuda. Então toda mulher que quer engravidar, está nesse propósito e tem uma dificuldade, então faz-se um trabalho para Oxum, toma-se um banho na energia de Oxum, faz-se orações na intenção de Oxum, para que esse propósito aí seja alcançado. Inclusive quando a gente trata do aborto, nessa visão umbandista, tá? A gente meio que está atacando a energia de Oxum. Se ela é a senhora da fecundidade, se ela rege a fecundidade, a maternidade e a gestação, se você interrompe essa gestação voluntariamente, é como se você estivesse atacando a energia de Oxum, tá? Grosseiramente falando. Oxum é essencialmente o orixá das mulheres. Preside a menstruação, a gravidez e o parto. Então, tudo que está relacionado à delicadeza, à feminilidade, ao universo feminino, nessa sua forma mais estereotipada, né? Da mulher, entre aspas, mais frágil, mais feminina, vaidosa, que se cuida, tudo está relacionado à energia de Oxum. Oxum é vaidosa, Oxum gosta de se vestir bem, de perfume, de adornos, adereços, toda essa energia está relacionada ao universo de Oxum. Oxum mostrou que a menstruação, em vez de constituir motivo de vergonha e de inferioridade das mulheres, pelo contrário, proclama a realidade do poder feminino, que é a possibilidade de gerar filhos. Inclusive, antigamente, né, em algumas tradições religiosas, o pessoal falava que a mulher que estava menstruada não podia trabalhar no terreiro porque estava de corpo aberto. E graças a Deus, com o estudo, com o entendimento, a gente vê que é justamente o contrário, né? Essa questão de corpo aberto não é o que se pregava, tá? E pode existir sim uma restrição, não em virtude da menstruação propriamente dita, mas da questão hormonal, mas que também pode acontecer com os homens, tá? E aí a gente entende nessa colocação que ao invés de inferiorizar a mulher, a menstruação seria um ato de empoderamento da mulher, né? Eu nem gosto muito desse termo, mas de colocar a mulher numa situação de, entre aspas, de poder de fato, de estar nas mãos dela a continuação da espécie, né? Espécie humana, no caso aqui, já que a gente está falando de seres humanos, mas dos seres vivos em geral, vocês conseguirem entender aí, né? A gente tem os seres sexuados, assexuados, diversos reinos da natureza, mas vocês conseguirem entender o foco aqui do que a gente está falando, né? Fecundidade e fertilidade são, por extensão, abundância e fartura, no sentido mais amplo. Fertilidade irá atuar no campo das ideias, despertando a criatividade do ser humano, que possibilitará o seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala de fecundidade e fertilidade, a gente fala do ser vivo em geral, aquilo que a gente viu na escolinha da Tia Teté, lá na biologia, né? Nasce, cresce, reproduz, morre, etc. Das plantas também, alimentação, vegetação, etc. Mas a gente traz aqui também um campo mais abstrato, né? Fertilidade
e fartura, abundância, fecundidade das ideias. Aquela pessoa que tem uma ideia de um negócio, tem uma ideia de um livro, de um estudo, de algo que possa contribuir para a humanidade, seja no campo das artes, do entretenimento. Então o Oxum também rege isso, o surgimento das ideias, dos projetos. Então ela rege também os inícios, de acordo com algumas tradições religiosas, tá? Então ela vai atuar também nesse campo, despertar a criatividade. Pode sim ser também clamada a energia. Eu vou começar um negócio agora, eu quero ser meu próprio patrão, eu quero começar um negócio ou fazer um trabalho aí para complementar minha renda, mas eu tô sem uma ideia de onde eu posso investir meu tempo e meu dinheiro. Eu posso fazer uma oferta para o Oxum clamando esse direcionamento, esse caminho, que esse germen, né? Essa semente possa germinar na minha cabeça e eu construir algo estruturado. Posso também oferendar, rezar, acender uma vela e pedir para o Oxum que abençoe esse projeto, beleza? Oxum é orixá da riqueza, dona do ouro. Isso aqui são conceitos que a gente acha amplamente divulgados na internet, tá? Fruto das entranhas da terra. Ela é alegre, risonha, cheia de dengos, inteligente, generosa e compassiva. Nunca se enfurecendo, né? Nunca diga nunca, né? Até porque a gente sabe que quando a gente vai estudar as qualidades da Oxum, a gente sabe que a gente tem a Oxum que é guerreira também. E quando a gente vai ler as lendas, os itãs, a gente vê, principalmente quando se trata de relacionamentos, ela pode ser bem pra frente, sentimentalmente falando, tá? E um dos seus símbolos é a espada, né? Então, não pense que quem carrega a espada a carrega por simples adorno, por simples enfeite, beleza? Então, elegante, cheia de joias, é a rainha que nada recusa e que tudo dá. Então, essa energia de compartilhar, de generosidade, de colocar debaixo da asa, de zelo, essa também é uma energia da Oxum, ok? Uma energia de mãe, né? Oxum zela pelos fetos em gestação até o momento do parto, como eu falei anteriormente, onde Iemanjá ampara a cabeça da criança e entrega seus pais e mães de cabeça. Oxum continua ainda zelando pelas crianças recém-nascidas até que estas aprendam a falar. E aí passa a proteção de Iemanjá. Como eu falei anteriormente, nem todas as vertentes vão compartilhar dessa visão aí. É o orixá do amor, da doçura e sedutora. Todos querem obter seus favores e para tanto lhe agrada, oferecendo perfumes, belos artefatos, tudo para satisfazer sua vaidade. Então tudo que está relacionado à estética, à beleza, à perfumaria, à feminilidade, como eu já falei, está relacionado à energia de Oxum. E podem ser também ofertas para ela, formas de energizar seus elementos de trabalho. Eu mesmo, eu tenho alguns perfumes aqui que eu considero eu tenho um apego afetivo, né, que são muito bons, e de vez em quando eu pego ali os que eu gosto mais, pego o meu ibá ali, dou-lhe uma borrifada ali para aquela coisa, aquela energia, aquele cheiro ficar pulsando ali, beleza? Amante da fortuna, do esplendor e do poder, Oxum não mede esforços para alcançar seus objetivos, ainda que através de atos extremos contra quem está em seu caminho. Aí a gente lembra aquela lenda, né, da Oxum e da Obá, que a Obá fica curiosa de como Oxum prepara o Amalá para Xangô, e ela fala que botou uma orelha no Amalá, e a Obá vai lá e corta a própria orelha e bota lá. Então ela não mede esforços, né, para
não prejudicar, mas para atrasar, vamos colocar dessa forma, a vida de quem está em seu caminho. Então ela lança a mão de seu dom sedutor para satisfazer a ambição de ser a mais rica e a mais reverenciada. Algumas pessoas tratam ela como dissimulada, como cínica em alguns casos, e repassa essas características para seus filhos, tá? Seu maior desejo, no entanto, é ser amada, o que a faz correr grandes riscos. E aí a gente vê nas lendas, né? Normalmente as lendas dela estão sempre relacionadas a casos amorosos e etc. E também por isso essa é uma das suas principais energias e características, né? É uma das causas que os adeptos mais recorrem a Oxum, são essas causas amorosas, né? Desempenha importante papel no jogo de búzios, ela fala através do búzio também, tá? Ela e Exu. Desempenha importante papel no jogo de búzios, pois a ela quem formula as perguntas que Exu responde. Tem inclusive um mitão, uma lenda que fala a respeito disso, né? De Oxum falar no jogo de búzios, ok? Tudo que sai das bocas do filho de Oxum deve ser levado em conta, pois eles têm o poder da palavra, né? O Ofô, ensinando feitiços ou revelando presságios. No candomblé, quando Oxum dança, traz na mão uma espada e um espelho, revelando-se em sua condição de guerreira da sedução. Ela estimula a união matrimonial e favorece a conquista da riqueza espiritual e a abundância material. Algumas vertentes ainda acreditam que quando ela está sentada, quando a Oxum senta, ela está em posição de trabalho, ela está em uma situação de passividade, né? Ela não está dançando, não está guerreando, ela está em posição de passividade. E aí nesse momento você pegaria na saia de Oxum e faria um pedido lá, solicitaria uma demanda que você está necessitando e ela trabalharia em pró dessa sua causa. Também não é uma fundamentação que é compartilhada por todas as vertentes umbandistas, tá? Tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita. Oxum atua na vida dos seres, estimulando em cada um os sentimentos de amor, fraternidade e união. Então são os sentimentos que eu já abordei aqui ao longo desse conteúdo. Aí alguns dos seus simbolismos, né? Principalmente na cor dourada, mas a gente vai ver também ela sendo representada na cor azul, na cor rosa, no cobre, etc. Né? O ABB, os I-10, a espada, a coroa e etc. Então ela é representada aí no sincretismo como Nossa Senhora da Conceição. Algumas pessoas já vi sincretismo de Nossa Senhora da Guia, já vi sincretismo de Nossa Senhora Aparecida, tá? Reinos da natureza, como a gente viu, rios, lagos, cachoeiras, tá? Linha de vibração, purificação, amor, união, fecundidade, etc. Seus símbolos são o AD, né, que é a coroa, o ABB, que seria o abano, em forma de leque. Normalmente esse abano vem com um espelho no meio. O Digi, que é o espelho de mão. Muitas das vezes o espelho já vem no próprio ABB, e aí por isso que tem essa confusão às vezes. Hidar, que é a espada, e o coração. Normalmente esses são os símbolos de Oxum, né? A sua saudação é o Ora Yeyeu, que seria o salve, mãe das águas. Suas bebidas podem ser os licores, normalmente os mais doces, né? O vinho rosé e a champanhe. Suas cores podem ser o amarelo, o azul e o rosa, aí vai depender da tradição religiosa. Dia comemorativo, 8 de dezembro, que é a Conceição, mas se o sincretismo, por exemplo, for Aparecida, é 12 de outubro, né? Então vai variar dependendo da casa.
suas oferendas aí é o Omolocum, o Ipeté, o Quindim, melão e o pêssego, algumas das suas oferendas, né? Existem outras que vão variar, como eu sempre falo, de acordo com a vertente religiosa e com a tradição que aquela casa segue. Para Oxum aqui, as ervas que a gente mais vê sendo utilizadas aí é oriri ou orim-rim, o pessoal fala também, né? Camomila, levante, erva cidreira, erva de Santa Maria, macaçá, alfazema, folha de amora às vezes, né? Eu vejo mais o pessoal usando folha de amora para Exu, mas já vi algumas tradições usando folha de amora para Oxum também. Açafrão e a calêndula. Existem outras insabas, né? Outras folhas, mas essas daqui são as principais. Encerrar nossa fala sobre Oxum é lembrar que a força mais poderosa do mundo não é a que fere, mas a que flui, né? Isso aqui é uma alusão às águas. Que a Senhora das Águas Doces nos ensine que o amor por nós mesmos e pelo próximo é o nosso maior tesouro, principalmente o amor próprio. Quem não se ama não consegue amar o outro com plenitude. Que assim como o rio que contorna os obstáculos para chegar ao mar, nós também saibamos ser resilientes e suaves, sem nunca perder a nossa essência. Que o brilho do seu ouro ilumine nossos caminhos e a doçura de suas águas lave nossas dores. Ora eu. Então note que, além dessa interpretação do simbolismo que o orixá traz, existe toda essa interpretação também dos seus elementos constitutivos, né? A água que flui, que contorna o obstáculo, que contorna as pedras, supera os obstáculos, não fica ali parada, retida, batendo de frente com aquela pedra. Ela vai contornando as frestas e vai seguindo o seu caminho. Nasce, flui, limpa, refresca, traz a vida, fecundidade. Então existe todo um simbolismo que cerca a energia de Oxum. Além do principal, que é fartura, material, riqueza. Então estou precisando de abertura material na minha vida, de um emprego melhor, de oportunidades melhores, de uma condição financeira melhor. Oferenda para Oxum, banhos na energia de Oxum, orações, pontos cantados na energia de Oxum. Estou iniciando um relacionamento, quero um relacionamento. Oxum. Estou iniciando um novo projeto, um novo negócio, uma nova faculdade, uma nova formação. Oxum. Então note que o alcance da sua energia ele é muito vasto. Então a gente tem também que saber direcionar, mentalizar e trabalhar corretamente para que a energia do orixá venha e trabalhe a nosso favor, beleza? Essa daí é a bibliografia que foi utilizada para a confecção desse conteúdo, ok? E essas aí são as nossas mídias sociais. Essa energia de Oxum, de amor, de prosperidade, de riqueza, de fecundidade, de construção de projetos, possa iluminar e abençoar o caminho de todos nós, que nós saibamos direcionar essa energia em prol das nossas vidas e que todos nós sejamos banhados, abençoados, protegidos pela energia da nossa grande mãe, da água doce, com a graça de Deus, que assim seja. Ora aí, eu, mamãe.